Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de segunda-feira, 13 de novembro, o método e a resposta de Cristo. Jesus, por diversas vezes, tinha o hábito de responder perguntas com outra pergunta. Quando o intérprete da lei chegou para ele e fez a pergunta sobre como o que fazer para herdar a vida eterna, Jesus pergunta para ele, né, o que é que está escrito na lei, como você a lê? Outra vez perguntaram a Jesus assim, é lícito dar tributo a César? Aí ele pergunta, o que é que está na moeda? O que é que tem aqui? Qual é a marca que tem aqui? Qual é o emblema? Qual é o símbolo? Aí ele disse de César. Jesus foi, então respondeu. Ele sempre leva a pessoa a uma consciência com uma pergunta para fazer a pessoa refletir e em sua pergunta a pessoa se conscientiza da resposta. Muitas respostas as pessoas já têm. Jesus só faz extrair delas aquilo que sabem, mas que naquele momento torna-se desconhecedor. Espero que dê para você entender o que eu estou querendo dizer. E quando ele faz essa pergunta, Jesus leva a Bíblia. O que está escrito na lei? Então vamos ver agora. Ele estava preocupado em colocar Cristo em uma situação desconfortável, mas Jesus fez com que ele refletisse o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus e endossou a palavra de Deus. Isso Jesus fez, irmãos, por diversas vezes. Aqui em Mateus 26, 56, ele chega a falar que importa que se cumprisse tudo que estava sendo escrito dele, né? O texto de Atos também direciona para a mesma coisa, levando para as Escrituras. As Escrituras, na verdade, irmãos, ela era e é a arma de guerra de Cristo e é hoje para mim e para você. Lâmpada para meus pés e a tua palavra, né? Diz os Salmos, e luz para o meu caminho. Como conservará o jovem puro o seu caminho? Está no livro de Salmos 119, observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então, assim, sempre a palavra de Deus ela é escudo, como diz o Salmo 30 e o verso 5 e 6, né? Toda a palavra de Deus é pura, escudo para o que neles confiam. Então, a palavra de Deus ela é a mestra que nos leva, de fato, a uma condição favorável aos olhos de Deus, desde que a observemos, respeitamos ela e levemos em consideração. E aqui, nesse texto, a pergunta que diz assim, como esses versos nos ajudam a entender a resposta de Jesus para o inquiridor ou ao intérprete? A pergunta de Jesus fez ele, na verdade, ser levado à Bíblia. Assim deve ser conosco também. Deixa eu contar para vocês aqui uma experiência sobre esse assunto. Eu estava uma certa vez pregando numa igreja e quando solicitei um Uber, eu desci e o Uber já estava na frente da igreja. Quando eu entrei, o carro, né? Quando eu entrei no carro, o motorista, ele abaixou a cabeça, olhou para a igreja e perguntou, o senhor faz parte dessa igreja? Eu até achei, de certa forma, deselegante a maneira como ele me abordou com a pergunta. Aí eu falei, sim, e sou adventista do sétimo dia. Aí ele, aí na sua cabeça, né? Aí quando a gente deu partida, ele começou, essa é a igreja que ninguém faz nada no sábado? Talvez vocês já tenham ouvido alguém falar isso. Aí eu perguntei para ele assim, aí vem a questão da pergunta, né? Ele me fez a pergunta, essa é a igreja que ninguém faz nada dia de sábado? Aí a minha resposta foi uma outra pergunta. O que é para você não fazer nada no sábado? Aí ele então parou e respondeu. Paulo disse que devemos trabalhar todo dia para não ser pesado a teu irmão. Meu filho estava atrás no carro e ficou observando a cena. E eu tinha que ter o cuidado para não se tornar arrogante, embora essa pergunta dele para um cliente eu não achei elegante. Mas continuemos então o nosso trajeto. A igreja era longe e eu sabia que tinha muito a percorrer e eu aproveitei aquele momento. Quando ele disse texto de Paulo, eu perguntei a ele assim, irmão, eu não sei quanto à sua tradução. Eu não conheço o texto que Paulo fala que deve se trabalhar todo dia. Paulo fala trabalhar em noite e dia para que não seja pesado ao teu irmão. Mas eu considero. Aí ele parou. Aí ele falou assim, eu acho que eu devo ter lido errado, né? Aí eu disse, talvez. E aí eu fiz a pergunta para ele. O irmão se demonstra ser uma pessoa cristã? Sim, eu sou. Aí ele disse lá, a igreja que ele fazia parte. Aí eu disse assim, que bom, irmão. Eu vou dizer aqui para vocês, não vou isentar, né, independente disso, poderia ser até um adventista também ranzinza, mas ele falou, eu sou da Assembleia de Deus. Eu disse, irmão, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, por você fazer parte da Assembleia de Deus. Agora, me permita aqui a pergunta, o irmão tem ido para a escola dominical? Aí ele parou um pouco, aí ele disse, não, eu faz tempo que eu não vou, irmão. Aí eu disse, o irmão tem ido para o círculo de oração, na semana, nos cultos que se tem, tanto à noite quanto à tarde? Aí ele respondeu, rapaz, faz um bom tempo.
irmão, eu tô com um problema seríssimo, sabe, com a minha esposa. Aí ele começou a desabafar o problema dele. E antes disso, eu ainda cheguei a perguntar a ele assim, o irmão tem feito culto na sua casa, com a sua harpa cristã, que é o inário que eles usam? Aí ele disse que não. Aí eu falei para ele, depois que ele desabafou tudo, ele estava com um problema no relacionamento dele, e disse para ele o seguinte, olha, eu quero deixar para você um recado. Você talvez não esteja indo com frequência à igreja, por alguma razão de trabalho, de correria, mas não deixe de adorar a Deus em sua casa. Faça um culto com a sua esposa todos os dias, na manhã e à tardinha. Reconheça a Deus em sua vida para com que você tenha a chama de Cristo em sua vida a ponto de ir para a igreja com o desejo de adorar o melhor. Está a situação melhor, mas não espere ficar resolvendo tudo, que ele estava com problema de mudança, problema de esposa, de divórcio com uma outra esposa. Enfim, ele estava saindo de uma relação e entrando em outra relação. Mas estava tudo legalizado, direitinho lá, como ele tinha dito. Só que essa situação fez com que ele não fosse à igreja. Quando foi no final, achei interessante porque eu cheguei para ele e falei assim, irmão, olha, faça valer a sua comunhão com Deus em seu lar. Convide a sua esposa para fazer o culto com ela, porque você sabe que esse trabalho que você está aqui é um risco muito grande para a traição. Não quero que pense com isso que eu estou agora denegrindo os profissionais do Uber, não é isso. Mas quando a pessoa pega um cliente, dependendo do grau, as pessoas às vezes acabam fazendo propostas umas para as outras, não é o geral. Tem muitos, a maioria são honestos, são respeitáveis, mas às vezes até o próprio cliente, né, que faz com que a pessoa desvirtue seu caminho e aí acaba os dois se desandando. Mas enfim, isso é um assunto que não me diz respeito e cada um responderá por si. Mas quando eu falei para ele isso, é para que eu levasse ele à consideração a ser fiel à esposa no trabalho que ele exerce. E ali onde ele exerce, ele deve de fato mostrar que ele é um cristão. Porque eu vi, lamentavelmente, ele olhando para algumas moças quando eu estava dirigindo. Mas, enfim, diante disso, eu comecei a falar com ele sobre a importância do culto em sua família, com a sua esposa. E ele falou, irmão, muito obrigado, graças a Deus, olha, o Senhor é uma bênção, irmão. Aí eu falei assim, faça valer a pessoa de Deus em seu lar e não deixe com que ele se afaste de lá. É a presença de Cristo em sua vida que vai fazer ele ter satisfação de ir para a igreja. Aí ele, oh glória, oh glória! Ele respondeu lá bem empolgado, bem assim entusiasmado, e meu filho ficou rindo. Eu vi até a hora dele começar agora a se empolgar tanto, né, e falar com mais fervor, com mais alegria, enfim. Em suma, quando eu fiz a pergunta para ele sobre a Bíblia e perguntei qual era a tradução que ele tinha, porque a tradução que eu conhecia não dizia trabalhar todo dia, mas noite e dia, ele refletiu. Levamos ele à palavra de Deus, ele então começou a desabafar um problema, eu comecei a falar sobre o problema dele e ajudei, pelo menos até então, grosso modo. Quando eu terminei e fui pagar ele, desci aqui em casa, ele falou para mim assim, irmão Abel, o senhor é uma bênção, viu? Graças a Deus, olha, eu estou feliz por ter pego o senhor e tal, tal. Fui embora. Sabe o que eu aprendo? Eu não sei se ele vai ter contato com outros adventistas, talvez sim. Mas aquele contato vai fazer pensar. Eu tive um cliente que foi adventista e me ajudou naquilo que eu precisava, me levou a palavra de Deus e levou a minha família para ter uma relação mais íntima com Deus. É assim que devemos fazer com todos que chegam ao nosso redor, independente de serem denominação qualquer que seja. A questão maior é levá-los à palavra de Deus. Que assim eu e você possamos fazer valer o nosso testemunho. Possam todos que nos seguem, como diz os arautos do rei, ver Jesus em nós. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pela Tua mensagem. Nos faz, Senhor, levar cada dia com que a Tua palavra seja lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Perdoa, Senhor, nossos pecados e obrigado pelas oportunidades que nos concedes para que desta forma possamos alcançar outros ao verdadeiro Evangelho. Nós te pedimos essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.